E aí, gente, vamos continuar aqui com o nosso desenho. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai abrir aqui a nossa opção de camadas. Agora a gente vai ter que criar uma camada acima dessa camada onde estão as cores adicionais, tá? Então vamos lá. Aqui no maisinho para criar uma nova camada. Nessa camada, nós também vamos aplicar o efeito cortando, ou Clip Mask, que a gente usou bastante na aula passada. E vamos trocar a opção, a configuração da camada de normal, aqui, para multiplicar. Tá bom? E aí a gente vai começar a fazer o nosso o sombreamento do nosso personagem. A gente pode fazer o seguinte. Eu geralmente gosto, para eu não me perder, na hora que eu estou fazendo a sobreposição da sombra, você pode aplicar a sombra diretamente na imagem com as cores adicionais ou fazer isso somente utilizando a camada de cor base, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma camada nova e vamos botar ela com o efeito multiplicar. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar uma cor aqui, que vai ser um roxo, tá? Vai ser um roxo menos saturado. Deixa eu até botar ele aqui nas nossas referências, que eu acabei não inserindo. Então vai ficar aqui. Então, esse roxo aqui vai ser a cor que a gente vai utilizar para fazer a sombra do personagem, tá bom? Então a gente vai usar esse roxo mais escuro. Como é que funciona aqui? Deixa eu botar aqui a camada em normal novamente para você ver o que eu vou fazer. Para fazer o sombreamento, eu utilizo uma camada a mais para fazer uma adição às cores que estão embaixo. Então, olha o seguinte, eu vou aqui fazer um círculo com essa cor roxa, tá? E ela vai sobrepor a cor da pele. Se eu aplicar o efeito multiplicar, cadê o efeito multiplicar aqui? Ele vai deixar aquela região com uma tonalidade mais escura. E é exatamente isso que eu quero para fazer a minha sombra. E eu também posso utilizar outras cores, como o azul. Eu posso utilizar também aqui uma versão do roxo do verde, na verdade, mais escura, ó, mais acinzentada. Ó como fica. E a ideia aqui é que eu posso escolher qual vai ser a cor que eu vou fazer a sombra, mas uma opção que eu gosto bastante é o roxo, porque ele combina com quase todo o desenho, tá? Um roxo mais escuro. Então, a partir daqui eu vou usar novamente aquela ferramenta especial de preenchimento e a gente vai começar a botar as sombras nos lugares aqui do nosso personagem. Lembrando que a gente vai fazer isso numa camada separada, tá? Então, como é que começa a planejar a luz e a sombra desse meu personagem? Eu faço o seguinte, como eu falei pra vocês, eu posso deixar o desenho assim ou eu posso colorir ele assim. Eu acho que eu vou colorir assim para ficar mais didático, mas você pode selecionar um ponto aqui da tua ilustração para falar o seguinte, olha, eu quero que a iluminação do meu personagem, deixa eu falar pra cá, eu quero que a iluminação do meu personagem ela venha daqui, tá? Então, a partir daqui, eu quero que a luz se propague e faça as devidas sombras no meu personagem. Ela tem que sair desse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Se a luz está saindo daqui, deixa eu até pegar o amarelo. Se a luz está saindo daqui, então quer dizer que toda essa parte ela está sendo iluminada. Concorda comigo, ó? Toda essa parte aqui está sendo iluminada. E vai ter uma outra parte que vai estar mais escura, que é a parte que está fazendo sombra, que é justamente essa área aqui do meu Tibia. Se a luz está vindo da nossa esquerda e à direita do personagem, então a sombra vai estar para o outro lado. E é assim que eu começo a planejar o meu sombreamento, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Deixa eu apagar aqui. Agora, partindo do pressuposto que a iluminação está na nossa esquerda, do jeito que está
esse esquema aqui que eu mostrei para vocês, toda a parte da direita do personagem vai estar com uma incidência de luz, tá? E toda a parte direita dele vai estar com a sombra fazendo efeito. E para isso, eu vou utilizar o conceito de sombra natural e sombra projetada. A sombra natural é essa sombra que está aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa sombra que naturalmente fica do lado oposto da luz. Só que a sombra projetada é a sombra que um objeto faz sobre o outro. Então, se tem um objeto, a mesa aqui que vocês estão vendo, ela está sofrendo a incidência de luz das minhas luminárias. Então, se eu botar a mão em cima da mesa, eu vou acabar atrapalhando a iluminação da mesa. Então, eu vou ter uma sombra projetada. A minha mão está projetando uma sombra. E essa sombra projetada vai ser a sombra que o cabelo dele projeta sobre o rosto. Ó, o cabelo dele projeta uma sombra sobre o rosto. O próprio nariz tem projeção de sombra. A cabeça dele projeta uma sombra sobre o corpinho do Tibi. Ó, essa outra parte do cabelo dele também projeta sombra, a sobrancelha projeta sombra e por aí vai, tá? E agora a gente vai definir quais são esses pontos que a gente vai trabalhar melhor esse sombreamento do personagem. Então, deixa eu apagar aqui. E nessa nossa camada que está acima aqui usando o efeito Clip Mask, com o multiplicar ativado, a gente vai começar a sombrear todo o lado direito do meu personagem, tá? Primeiro eu começo a sombrear esse lado direito. E aí eu vou usar essa ferramenta para sombrear agora tudo que eu preciso, ó. A cabeça dele vai fazer um sombreamento também, ó. Ela vai vir mais ou menos por aqui. E aí deixa eu fechar aqui com a sombra que eu quero. Lembrando que isso aqui é uma camada que está com efeito multiplicar e eu estou usando a cor roxa para fazer as sombras, ó. Se eu botar como normal, olha como vai ficar. Não vai ficar mais o efeito de que tem uma cor adicionando a sua intensidade em outra. Então, vou botar aqui e multiplicar para a gente voltar como estava. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Então, vamos fazer a sombra aqui na parte desse lado direito, desse nosso lado direito, levando sempre em consideração, ó, quais objetos estão fazendo sombra no rosto do personagem ou no corpo dele. Aqui, ó, a gente tem a franja dele fazendo sombra. E aí, ó, eu vou começar a delimitar onde é que está essa sombra, para eu ter essa noção de profundidade e de que objeto está em cima de outro. Então, vão acompanhando comigo o que eu estou fazendo, porque você vai entendendo aos poucos. E se você não entendeu por completo esse conceito, eu quero que você volte um pouquinho para ver como é que eu fiz esse esquema aqui de definir ponto de iluminação. E depois eu quero que você preste bastante atenção aqui nos pontos do desenho que eu estou sombreando, tá? Para que você possa também fazer a mesma coisa no seu desenho, caso você esteja inseguro. Ó, essa franjinha aqui tá fazendo sombra. Porque a luz está vindo da esquerda, da nossa esquerda, então ela tem sombra aqui na parte direita dela, mas ela também está projetando uma sombra nessa mechinha de cabelo aqui dele. Mesma coisa aqui. Aqui eu já vou cobrir tudo. Tudo que é pra cá eu vou deixar menos áreas iluminadas. Aqui, ó, a orelha dele também. Narizinho dele, ó, vou botar aqui embaixo. Sobrancelha dele eu vou botar embaixo. Ó. E também embaixo da própria sobrancelha. E aí eu vou fazer alguns efeitos aqui, ó, simulando o pelo da sobrancelha. Vamos fazer também uma sombrinha aqui nessa parte da pele da pálpebra. E aí a gente vai adicionando conforme a gente vai vendo conforme a gente acha que tem que inserir mais, ó.
essa parte toda aqui. E vai me acompanhando, vai fazendo com a mesma lógica que eu estou te mostrando aqui. Vamos lá, quais outras partes eu posso botar sombra? Aqui ó, nessa parte de baixo desse topete dele. Aqui ó. Vamos pegar aqui. Depois a gente apaga essa parte que ficou sobreposta. Não tem problema. E aqui, ó, não só essa parte de cima tá fazendo sombra, mas essa parte aqui do lado também. Então, eu vou seguir a lógica aqui do cabelo dele. O cabelo dele tá projetando sombra no rosto. Deixa eu até tirar um pouquinho mais. Vamos fazer aqui desse outro lado também. Toda essa parte aqui entre as mechas de cabelo. E aí depois eu só faço a correção aqui. E a gente vai adicionando essas sombras. No cabelo tem uma coisa legal de se fazer sombra e que dá um pouquinho de trabalho também, que é que eu posso simular na minha sombra, para minha sombra não ficar tão chapada, mais do que ela é, nessa sombra 2D. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um zigue-zague aqui para simular mechas de cabelo. Aqui ó, posso fazer um zigue-zague aqui, como vocês estão vendo o movimento da minha mão, para simular uma mecha de cabelo. Aqui ó, vamos fazer aqui também. Faz vários zigue-zagues aqui. Tome cuidado para não ficar um padrão muito fixo, porque senão perde um pouquinho da ilusão, né, que são mechas. E aqui vai ir. Aqui não precisa se preocupar com a tonalidade que vai ficar a sombra, porque isso tudo é feito automaticamente pelo efeito multiplicar. Então, em cada cor que a gente passar esse tom de roxo, ele vai dar uma tonalidade diferente, tá bom? Fiquem despreocupados. Aqui, ó, debaixo da sobrancelha, vou apagar aqui que eu acabei errando. Aqui, ó, na parte interna da orelha. Toda essa parte aqui. Aqui, ó. Agora eu vou apagar essa parte que ficou sobreposta. E fazer as correções. Deixa eu apagar tudo aqui, fica mais fácil depois para eu planejar minha sombra. Vou fazer aqui a sombra na mecha. Ó, lembrando sempre do zigue-zague. Se não quiser fazer o zigue-zague, não tem problema. Tá? E aqui você pode também fazer o zigue-zague, ó, com a borracha. Aqui, ó.
fazer mais zigue-zague no cabelo. Acho que eu vou preencher essa parte aqui interna. Pronto. Deixa eu botar um zigue-zague aqui também na essa parte da franja dele. Para acompanhar o penteado. Beleza. O que mais? Ah, fazer um zigue-zague aqui também, para não ficar muito reto. Ah, vamos fazer a sombra que esse topete lá de cima projeta na cabeça dele. É mais ou menos assim. Aqui, ó. Projeta uma sombra também nessa outra mecha. E agora vamos fazer uma área pra gente já projetar sombra, ó. Projetar já não, planejar, desculpa. Ó, toda essa área aqui, mas eu quero que fique sombra. E aí é um outro modo que vocês podem fazer. Vocês vão, em vez de ficar fazendo os detalhes primeiro, vocês já podem fazer definir uma área que vai ter sombra, que vocês acham que fica legal ter sombra. Que nem eu tô fazendo aqui, eu não tô botando detalhe. E depois disso, a gente vai fazendo zigue-zague nas partes de transição para ficar com o efeito que vocês já viram. Ó, vamos começar a fazer o zigue-zague. Sempre acompanhando as linhas que você desenhou no detalhamento do cabelo. E aí eu posso também fazer, como eu mostrei para vocês, também posso fazer com a borracha. E aí posso fazer até no meio da sombra para mostrar um pouquinho dos entrelaçados dos fios. Aqui, ó, vou fazer com a borracha, depois eu aplico um pouquinho do pincel, do pincel de laço. Vou pegar aqui novamente. Aqui, ó. E aí eu posso brincar também com a ferramenta de preenchimento, não só com a ferramenta de borracha. Ó, pode ter sombra também saindo aqui do meio da cabeça dele. Acho interessante, porque o penteado faz uma curva. E aí fazendo zigue-zague sempre não, como eu falei, se você quiser, mas eu acho que fica interessante no resultado final. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu acho que ficou muito bagunçado aqui nessa parte. Pronto. Vamos continuar aqui agora o zigue-zague do cabelo, da sombra do cabelo no meio da cabeça dele. Aqui, ó, nessa outra mecha. E toda essa parte aqui eu vou deixar com sombra. Talvez eu use fazer alguma coisa aqui.
Prontinho, o cabelo dele já foi, a sombra, né? Vamos lá, vamos continuar fazendo sombra aqui no resto do personagem. Eu vou fazer sombra no lábio superior dele. Aqui também debaixo do lábio. Lembra que tem sombra para toda a parte daqui da direita? Então eu vou botar aqui umas sombrinhas no dente dele também. Vamos lá, onde mais? Aqui no olho, ó. No olho também tem sombra. Tá? Aqui dentro do olho também vai ter sombra. Sempre seguindo o desenho, tá? O formato do olho. Sempre tomando cuidado com isso. Aqui, ó. Vamos lá, onde mais, ó? Essa parte aqui da direita do braço, do antebraço dele, nas dobraduras da roupa. Sempre quando a gente for pro corpinho tem que tomar cuidado com essa dobradura da roupa, tá? Agora aqui, ó, toda essa parte eu vou botar de sombra, porque o braço, o antebraço tá na frente. Talvez eu bote uma luz aqui, ó. Não, aqui não. Aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Toda essa parte aqui vai ficar sombreada. E agora eu vou fazendo as correções aqui de acordo com o relevo de cada elemento que eu estou trabalhando. Aqui nessa manga eu vou fazendo sempre o ajuste. Ó, ajuste aqui, ajuste nessa parte aqui de cima também. Eu vou apagar aqui a sombra, que eu não preciso. Só que aqui eu também tenho a sombra projetada da própria gola. É gola o nome disso? Da própria manga. Que está enrolado, ó. Essa manga que está enrolada, ela está fazendo sombra aqui no bracinho dele. Vamos tirar um pouquinho aqui de sombra também, porque esse braço aqui ele tá mais à frente do corpo. Ele não está lá para trás, não. Vamos lá, pro corpinho agora. No corpinho do Tibi, eu já começo a fazer sombra aqui debaixo do colete dele, ó. O colete, o próprio colete está fazendo sombra na calça. E também é uma ótima oportunidade para a gente dar uma separada aqui nas cores. Porque é tudo verde, verde. E aí você pode acabar se confundindo. As pessoas também não podem não prestar atenção, não ficarem atentas nessa divisão aqui de elementos. Então pode ser bem legal. Toda a parte da direita das pernas dele, eu vou já deixar sombreada aqui com aquela sombra bem preguiçosa, para depois a gente ir detalhando que foi exatamente assim que a gente fez na cabeça dele, no cabelo, tá? Vamos sombrear a mão. A mão a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, toda essa parte da direita, ela vai ter sombra. Eu vou até botar um pouquinho mais de sombra aqui. Aqui, ó. Tudo isso aqui vai ter sombra. O dedão aqui atrás. Essa parte aqui da direita do dedo. E aqui aqueles ossinhos da nossa mão. Podem estar fazendo sombra também, ó. E aqui a gente já começa a usar as dobraduras para fazer o volume, para usar a sombra para identificar o volume. Ó, essa parte está dobrada, então ela está fazendo uma certa sombra, né? Aqui também. E aí quando a gente bota essa sombra aqui do lado da dobradura, ajuda a gente a identificar um pouco do relevo no nosso desenho. E aí as pessoas que estão vendo ficam com aquela... Quando a gente não faz uma sombra totalmente reta, a gente mostra para as pessoas que a gente prestou atenção, a gente está fazendo, realmente se portou com os detalhes. Então vamos lá, o que mais? Aqui, ó,
Essa parte eu posso usar sombra para dividir também, ajudar a dividir aqui. Eu vou pegar aqui e fazer sombras de acordo com o formato que eu estou preenchendo, tá? Aqui nos botões. Eu vou fazer também uma sombrinha projetada aqui nos botões, né? Aqui, ó. O botão tá fazendo sombra na camisa, só que como o botão é pequeno, a sombra fica bem pequenininha. Agora vamos fazer o resto da sombra aqui do colete dele. Essa parte aqui, ó, toda ela vai ter sombra. E aí eu posso botar até um pouquinho mais de sombra aqui. Por que eu mantenho um pouquinho mais de sombra? Porque tinha muita sombra aqui na cabeça dele para esse lado, só que o corpinho ficou com pouca sombra. Então eu tenho que ir ajustando também essa espessura da sombra que eu vou colocando na cabeça e no corpo, para não ficar duas coisas separadas. Beleza? Vamos fazer a sombra aqui agora na perna. Perna dele, aqui ó, no sapato. Aqui quase não dá pra ver esse do sapato, né? Mas a gente tem sempre que lembrar de botar as sombras. Depois eu vou tirar aqui essa camada de cores, porque ela às vezes atrapalha vocês visualizarem onde estão essas sombras que eu estou botando. Aqui ó, tem dobradura na calça, vou usar essa aqui para dar mais relevo, essa dobradura, aqui a mesma coisa. Tá. Aqui ó, próximo do joelho, né? Aqui ó, próximo da dobradura, eu vou deixar também uma coisa aqui dobrando. E pronto, tá? A gente já finalizou aqui a inserção das sombras. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou, onde é que estão posicionadas as sombras. Eu vou deixar esse gabarito aqui, para vocês, caso algum de vocês não tenha conseguido pegar todos os locais que tinha que ter sombra, eu vou deixar esse gabarito lá para você ir conferindo, tá? Conferindo o e-book e assistindo as aulas e fazendo os exercícios. Então o e-book, a apostila na verdade, que eu disponibilizo, ela é um material complementar, ela é um material que você vai usar para te auxiliar nessas atividades, porque você pode esquecer alguma coisa, pode esquecer alguma parte, né, de onde tinha que botar a sombra, e aí você pode usar essa apostila para te ajudar a tirar essas dúvidas. Tá bom? Só mostrar aqui para vocês agora como ficou. E agora, gente, a gente vai começar a utilizar outros dois efeitos de sombreamento que são um pouquinho diferentes desse aqui que a gente fez, tá? A gente vai usar esses 3 tipos de sombreamento para um agregar no outro e a gente ter um efeito legal na hora que estiver fazendo esse nosso desenho. Para isso, eu vou ter que desativar a camada que está a sombra, ó. Não preciso dela agora, tá? Não quero ela agora. E aí eu vou adicionar 2 tipos de efeito de sombra. O primeiro efeito é bem simples de se fazer. Eu posso fazer na mesma camada que eu fiz, ou posso fazer uma camada diferente, também com o efeito cortar. E aqui eu posso pegar essa mesma cor roxa aqui, só que agora com o pincel. Vamos lá. A gente vai usar um pincel agora, o aerógrafo normal. O aerógrafo normal está quase que no começo, ó. Aerógrafo normal, beleza? Que é esse todo esfumaçado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o tamanho desse aerógrafo, porque eu vou começar a pintar toda essa parte aqui da direita do personagem de roxo, tá? Que é justamente a parte onde a sombra fica mais evidente. Aqui, ó. Eu vou fazendo isso aqui no meu personagem. E eu vou aplicar aqui também a nossa camada com efeito de multiplicar. E olha como ele vai ficar.
ele vai ficar com uma área mais escura que as outras. Tá? Então você pode fazer isso, só que aqui eu não vou deixar ele tão forte, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade, deixar aqui em 50%, tá? Viu que deu uma suavizada, mas ainda assim eu consigo ver uma parte que está mais escura que a outra, tá? No desenho não está mais tão definidinho, não está mais tão homogêneo. Estou começando a botar alguns efeitos nesse meu desenho. E só para vocês visualizarem como é que fica esse pincel, ele fica assim, ó. Ele é um aerógrafo, ele é um pincel bem macio, que eu consigo fazer degradês nele, tá? Então eu boto aqui com uma opacidade de 15%, bem transparente. Eu quero um negócio bem sutil mesmo para eu ter essa impressão que tem um lado que está mais escuro do que o outro, tá bom? Então aqui eu tenho, recapitulando, duas camadas de sombra. Uma camada com uma sombra bem mais sutil, tá? Ela tem que ser sutil, ela não pode estar muito marcada. O que é marcada? É justamente essa sombra aqui que tem limites bem definidos. Então eu vou fazer uma mesclagem, eu vou brincar com esses dois tipos de sombra. Com a sombra mais macia e com uma sombra mais dura, que é essa aqui, vou juntar. Eu falei que elas podem ficar ou na mesma camada ou em camadas diferentes. Na mesma camada eu vou acabar mexendo aqui um pouquinho, deixa eu até clonar aqui para vocês, deixa eu clonar essa e deixa eu clonar essa. Essa aqui vai estar, deixa eu voltar aqui ela para normal. Normal e aqui também vai estar normal. Agora elas vão ficar todas roxas sem o efeito multiplicar. E aí eu vou juntar uma na outra, ó. Só para vocês verem como fica diferente. Ó, aqui eu tenho esse efeito numa camada só. Olha como é que fica. E agora em duas camadas diferentes. Então, como elas estão em duas camadas diferentes, essa sombra que eu fiz com um pincel mais macio, ela vai realçar ainda mais o efeito da camada de baixo. Por isso que eu acabo dando uma suavizada nela em mais ou menos 50%. Vou deixar aqui em 50%. Beleza? E o nosso segundo método de mostrar que o nosso desenho tem um pouco mais de relevo, vai ser o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a selecionar partes desse meu desenho, tá? Ou só a calça, ou só a blusa, ou só a parte de cima, né? Para isso, eu vou criar também aqui uma camada acima da camada que eu tinha feito. Eu vou até apagar isso aqui pra gente não se embananar. E com essa camada aqui, eu vou começar a selecionar partes específicas do meu desenho. Primeiro, eu vou aqui na minha ferramenta Laço, que é uma ferramenta de seleção. Eu vou selecionar uma área, e aí você vai fazendo isso aqui. Eu quero selecionar a área só da calça. Por que eu estou selecionando só essa área? Porque eu quero somente pintar nessa área que eu estou selecionando. Então essa ferramenta de seleção é uma boa saída para caso você não esteja conseguindo pintar numa parte específica do desenho, e aí você pode utilizar essa ferramenta aqui para falar, não, agora com essa seleção eu só vou pintar nessa área, tá? Então eu selecionei essa aqui, a parte da calça, porque a gente vai fazer uma pintura aqui nessa transição entre o colete e a calça. Como a calça é o que está por baixo, vai ser a calça que vai receber essa tonalidade mais escura. Para isso eu vou usar a cor preta com o pincel também de aerógrafo, tá? Aerógrafo normal. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Olha, ele só vai selecionar a área que ele só vai pintar na área que eu selecionei anteriormente. Eu apaguei porque eu quero aumentar aqui o pincel para que ele fique mais suave, ó. Perceberam? Ó, mesmo que na prévia eu estivesse pintando tudo, mas aqui eu só fiz o preenchimento na área que eu selecionei. E a gente vai fazer isso outras vezes agora. Vamos lá, vamos continuar fazendo. Deixa eu selecionar de novo o laço. Se eu apertar bem aqui nesse quadradinho com um traço no meio, ele vai desselecionar tudo, que é isso que eu quero. Agora eu quero selecionar só essa parte aqui da manga dele. E aí eu tenho que cobrir
somente a parte que eu quero desfazer. Lembrando que as configurações ele vem já configurado para você adicionar qualquer outra seleção que você faça, você automaticamente adiciona a seleção anterior. Caso você queira desselecionar uma área nova, você clica aqui do lado em subtrair, que aí você vai, ó, desselecionar, você vai apagar a seleção que você estava fazendo. A lógica dessa ferramenta é igualzinho à lógica do laço. Eu tenho um laço para preencher e eu tenho outro laço para apagar. Ó, acabei ultrapassando aqui. Vou apagar minha seleção. Voltar aqui em adicionar. E aí, ó, pego de novo meu pincel. Só que tá muito grande o pincel. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. E aí ele vai ficar com essa sombra preta somente embaixo do coletinho, né? Vamos fazer aqui também, ó. Eu quero ferramenta laço. Só vou selecionar a manga. E só essa parte da manga aqui, eu não quero a parte de cima. E aí eu vou botar aqui só, deixa eu... Tem uma partezinha aqui que ficou sem. Aqui tô com subtrair. Pronto. Agora eu vou pegar de novo o pincel e vou fazer somente um bem sutil aqui na manga, ó. E vou botar aqui no laço e remover a seleção. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo o corpinho do tibi, toda essa parte, pelo menos a parte do tronco. Que agora eu vou fazer uma sombra debaixo da cabeça. A lógica não é a mesma, mas o atalho... A lógica é a mesma, né? Mas o atalho não é. Quando eu acabo clicando aqui, achando que eu vou ativar a borracha da seleção, mas não. Tem que ir no ícone, aqui do lado. Aqui do lado, ó. Subtrair. E eu vou fazendo esse recorte. Ó, toda essa parte aqui do tronco dele eu vou selecionar. E aí, ó, vou pegar de novo meu pincel, vou aumentar aqui e fazer mais uma sombrinha aqui. Tá, deixa eu desselecionar. Vou pegar a mãozinha aqui dele para fazer uma sombra somente nessa parte aqui de baixo da manga. Vou pegar aqui um pincel bem menor aqui para fazer só aqui dentro, ó. Vou fazer também um efeito desse, deixa eu remover a seleção aqui embaixo desse topete dele. E aí eu vou fazer só aqui em cima, ó. Tá vendo? Como já deu uma profundidade a mais no nosso desenho. E aqui, ó, eu vou fazer a seleção da onde eu acho que eu quero botar esse tipo de sombra, mas calma lá que não vai ficar assim no final. Ainda vou mostrar pra vocês qual é o efeito que eu vou usar nessa camada. Ela não vai ficar assim. Vou pegar meu pincel novamente e aí fazer aqui em cima também. Aqui, ó, aqui em cima. E eu vou ficar nessas áreas, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa minha camada que está em normal
eu vou aplicar o efeito de sobrepor ou overlay. E ó como vai ficar. Ele vai pegar aquela tonalidade que eu botei de preto e vai pegar a cor que está embaixo e dar uma tonalidade mais escura. Só que ela vai ser um pouquinho diferente do multiplicar, porque esse efeito de sobrepor ele vai dar um tom mais saturado e mais escuro daquela cor que a gente estava visualizando embaixo. Então, se você utilizar a cor preta, ele vai deixar a tonalidade da cor que está embaixo mais escura e o branco vai deixar mais claro. Deixa eu pegar aqui essa costeleta dele, que eu acho que vai ser legal se eu... Ah não, tem que adicionar. Pronto. Aí eu vou pegar aqui o pincel, tirar um pouquinho o tamanho dele. Fazer um negócio mais ou menos assim, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim? Não, não vou deixar assim. Eu vou tirar a opacidade aqui, deixa eu testar em 50%. 50%, deixa eu diminuir para 40%. Beleza, ficou melhor. Eu não quero que também essa sombra que eu fiz fique muito evidente. Eu quero que ela só seja apenas um vestígio no desenho. Eu quero que ela fique bem delicada, bem sutil. E aí, se eu adicionar as três, eu vou ter esse tipo aqui de sombreamento. E você pode também, como eu vou fazer aqui, eu vou acabar tirando um pouquinho da opacidade da minha camada de sombra. Vou tirar aqui mais ainda dessa de cima, que eu acho que ficou muito forte. Agora melhorou, ó. E aí a gente vai finalizar aqui essa parte de sombra. Agora a gente vai entrar na parte de iluminação de luz, né? Para isso eu vou criar aqui uma camada em cima de todas com o efeito tela ou screen, tá? Utiliza esse efeito aqui na camada de cima com o recortar. E agora, para fazer isso, eu vou acabar tirando essas duas sombras aqui de sobrepor e multiplicar. Só vou deixar a minha sombra de multiplicar dura, né, em cima, aqui visível. E aí nessa tela, nessa camada que está com efeito de tela, eu vou selecionar a cor que eu estou utilizando aqui na camada. E ó, vou pegar a cor da pele para fazer o brilho aqui da bochecha na pele e do nariz também. E aí ó, vou fazer aqui no lábio dele. Tá vendo? E eu posso fazer aqui também do outro lado da bochecha. Então, isso aqui é o que o pessoal chama de highlight, né? Onde a luz ela bate com bastante força na superfície. Então, quando a gente está fazendo o rosto ele tem uma textura que cabe esses brilhos, né? Quando tem muita intensidade de luz, cabe sim. Outro lugar que cabe são objetos metálicos na roupa do personagem. Então, aqui nos botões, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu posso fazer ó, deixa eu fazer aqui um círculozinho bem pequenininho. Tá? Aqui, ó. O que mais a gente pode fazer aqui no sapato? Aí a gente vai escolher aqui a cor do sapato. E aí, esse efeito de deixar mais claro a cor é automático. É automático aqui do efeito screen ou tela. E aí eu vou fazer aqui, ó, o efeito na parte de cima dos sapatos para mostrar que o sapato tá brilhoso. Outro lugar que eu vou fazer também vai ser no cabelo. Então, ó, da mesma forma que eu fiz a sombra, eu vou usar a minha ferramenta especial de preenchimento, né? Para fazer... Ah, tô usando a cor errada. Deixa eu pegar aqui a cor do cabelo. E aí, ó, vou fazer isso aqui. Vou fazer esses brilhos na parte aqui da nossa esquerda, porque é a parte que vai estar incidindo mais luz. Então a iluminação tá para cá, então nessa parte aqui eu tenho que ter mais mechas com o efeito de iluminação.
E aí a gente vai fazer um zigue-zague aqui nessas áreas que não estão com sombra. Ó, eu posso até também pegar aqui e acompanhar um pouquinho o fio do cabelo, também fica legal o efeito, ó. Você pode dar continuidade num fio que você não tinha desenhado ele todo. Fica bem legal também. Vou pegar alguns fios aqui para fazer isso. Fica bem legal. Tá? Vamos fazer aqui aí embaixo também. Aqui, ó, nessa parte maior, desse topetezão dele aqui. Faço mais zigue-zague. E aí eu vou botar um pouco também do outro lado, ó. Dessa iluminação aqui. Viram? E aí aqui eu já vou diminuindo a quantidade de brilho. Eu vou botar aqui nessa parte de cima dessa ondulação, que é uma boa área para ter incidência de luz. Fazendo zigue-zague aqui, ó. Agora deixa eu apagar aqui essa parte que ficou fora. Aqui, ó. Acompanhando aí o desenho do fio, tá? Então a gente vai botar aqui essa parte de iluminação no cabelo e a gente vai finalizar essa aula, tá? A gente fez sombra e definiu os pontos aqui que incidem mais luz para botar no personagem. Na próxima aula, deixa eu ativar aqui as camadas. Na próxima aula a gente vai fazer alguns efeitos de arte finalização do Tibia, tá? Inclusive os olhos. E aí vocês vão ver qual é a técnica que eu faço para desenhar os meus olhos, que eu acredito seja uma das partes mais importantes do Tibia, que são os olhos. Bom, deixa eu até diminuir aqui para 30%, acho que fica melhor, fica mais sutil. E agora, vamos começar a finalizar esse desenho, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.